Programa Transformando Vidas, com apóstolo Rovilson e apóstola Cristiane de Oliveira. Glórias a Deus, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar chegando até você, meu amado. Privilégio a gente poder pregar a palavra do Senhor, compartilhar daquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É um privilégio para nós podermos estar aqui servindo o Senhor Jesus Cristo, Um privilégio. A gente tem aí um compromisso, muitos projetos, não somente dentro da igreja. Eu particularmente não dirijo simplesmente aqui a igreja sede aqui do Avivamento de São Paulo, mas a gente dirige também um núcleo que fica aqui no Jardim do Lago. Então, por exemplo, quando não tem culto aqui, eu dirijo o culto lá. A gente tem vários projetos também, você que tem acompanhado, a gente tem construções para vários lugares. Temos um projeto, agora estamos construindo também alguma coisa lá na África, em Moçambique, na cidade de Chimoio. Pretendemos também largar as tendas lá, em nome do Senhor Jesus Cristo. E para nós, em tudo isso, não é um jugo, um cargo, não, para nós é um grande privilégio poder servir o Senhor. É uma honra podermos fazer isso daí. Então, mais uma vez, meu amado, quero agradecer a todos vocês que têm recebido os nossos missionários, Nós falamos no programa passado sobre isso, porque a pessoa que recebe um missionário, ele está recebendo o próprio Senhor, porque aquela pessoa ela foi enviada, ela foi enviada pela igreja, mas foi o Senhor que deu a ordem à igreja para a pessoa ser enviada. Então aquela pessoa que recebe o missionário está recebendo o próprio Senhor Jesus Cristo. Quem recebe o Senhor Jesus está recebendo o próprio Deus. Eu creio, eu tenho certeza absoluta que algo maravilhoso vai estar acontecendo na tua vida, tua mente vai ser aberta, diz a palavra de Deus, Paulo pregando, aquela venda, aquele véu sai, e você começa a ver as coisas de uma forma diferente, uma forma assim, daquilo que Deus quer para nós, porque Deus criou cada ser humano exclusivo dele. Ele não criou o ser humano aqui, é uma massa. Hoje nós somos tratados como uma massa, Não, Deus criou, Deus nos atende, Deus assim é tremendo, Ele tem nós como filho. Então, quando nós começamos a entender essas particularidades maravilhosas da palavra de Deus para a nossa vida, a nossa mente abre. E aí você vai estar acreditando, Não, eu acredito em Deus, é maravilhoso, mas que através, da fé que nós temos no Senhor, nós começamos a acreditar naquilo que Deus faz através da nossa vida. Aí já sai aquele espírito de religiosidade, Se verdadeiramente você crê no Senhor, está ali lendo a sua palavra, vendo ali os servos dele, o que Deus fez exclusivo, Deus nos atende, Deus nos capacita, Deus nos orienta. Então, através da minha crença no Senhor, crença que eu estou dizendo assim, a minha entrega verdadeira, porque quando a gente fala crença, as pessoas, porque hoje se crê em tudo, Eu estou dizendo a verdadeira crença no Senhor, autêntica no Senhor. Através disso, Deus mostra, Ele em nós, o potencial que nós podemos ter, que nós podemos fazer através dele. Então tudo isso daí, a venda, nossos olhos, elas caem por terra para que você possa crer verdadeiramente naquilo que Deus, não somente eu creio em Deus. Crer em Deus significa eu também começo a acreditar naquilo que Deus vai fazer através da minha vida. Aí sim, aí as coisas vão se encaixando, A tua mente agora vai se encaixando da maneira que Deus te criou, não na maneira das coisas que se tentam colocar na tua mente, através das ideologias, através de tanto veneno que tem sido colocado
na mente do ser humano. Então a tua mente, ela fala, puxa vida, que coisa maravilhosa, há um casamento maravilhoso, né? Um negócio assim, né? Encaixou aquilo que Deus nos fez com propósito, Deus nos fez assim de uma forma tremenda, né? Então Deus nos trata não somente como uma massa, mas como filho, o respeito, o carinho, né? Tanto é quando você lê, por exemplo, Romanos capítulo 8, diz que nós somos cordeiros, juntamente com Cristo Jesus, de tudo que Deus fez, de tudo que Deus conquistou para nós. Então, quando nós alinhamos a nossa mente com isso daí, a coisa fica maravilhosa, tá bom, meu amado? Veja bem, nós vamos falar um pouquinho mais você vai assistir um pouquinho mais da marcha que nós fizemos, né? E depois eu vou estar falando também um propósito profético da marcha, tá bom? Então assiste aí e depois eu vou falar um pouquinho. Posso ouvir os passos do meu rei, posso escutar seu coração. Da minha escuridão me libertou. Posso ouvir seu espírito clamar. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Eu ouço, filho meu, chegou a hora de brilhar. Você nasceu pra mim. Senhor, a ti confio, entregar.
Deus, estamos aqui em mais um evento realizado pelo Ministério Avivamento para as Nações, realizando mais uma Marcha para Jesus 2018. Estou aqui com o presidente do Ministério Avivamento, o apóstolo Rovilson. Ele vai estar falando para nós o que significa para ele todo esse trabalho que vem sendo realizado há anos já nesse ministério. Glória a Deus, quero agradecer a todos que participaram dessa marcha maravilhosa, né? Mais um evento da Igreja Evangélica do Avivamento para as Nações, uma multidão na rua e dessa vez, né, acompanhado pela CET também, que deu um apoio para nós aqui. Estamos vendo aí milhares de pessoas sendo liberadas em nome de Jesus aqui nesse bairro. Cremos nisso. A primeira marcha que nós fizemos aqui tinha 30 pessoas. Hoje nós tivemos mais de 1.200 pessoas na rua. Então louvado seja o nome do Senhor por tudo isso. Quero agradecer mais uma vez a todos os líderes, pessoas também que vieram de núcleos, né, aqui na Grande São Paulo, cidade do interior. Que o Senhor esteja abençoando ricamente a vida de vocês. Deus abençoe a todos, uma marcha abençoada para o Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe, essas foram as palavras do apóstolo Rovilson, que Deus abençoe a sua vida, continue agora com a nossa marcha em nome de Jesus. Glória a Deus, mais uma marcha realizada pelo Ministério Avivamento para as Nações. Acabamos de falar há pouco com o presidente do Ministério, o apóstolo Rovilson, e temos aqui também a apóstola Cristiane, que juntamente com seu esposo tem feito esse ministério avançar dia após dia. Ela que também é fundadora do projeto Resgatando Crianças para Jesus, agora dará uma palavra para nós, o que significa essa marcha, a proporção que tem tomado dia após dia. Amém. Bom dia a todos. Para nós é uma alegria muito grande estar aqui participando desse dia maravilhoso do Dia das Crianças e trazendo agora a nossa mensagem, né, da salvação, as boas novas, declarando sobre o lar de cada criança que o Senhor Jesus Cristo é o Senhor dessa nação, é o Senhor dos seus lares. E nós tivemos também, né, aí uma participação especial que foi criada aí o Super Resgatando e a Super Resgatando também esteve aí com a sua participação especial, onde as crianças se alegraram e, além de tudo isso, nós declaramos que cada criança dessa é um grande missionário para o Senhor Jesus Cristo, que todo mal sobre a casa de cada um cairá por terra, serão crianças libertas, crianças que terão seus corações cheios de alegria e levarão as suas casas e as casas dos seus amigos, as escolas, por onde quer que elas passarem, levarão a paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, essas foram as palavras da apóstola Cristiane de Oliveira. Eu quero aproveitar também aqui a oportunidade e perguntar aqui para a apóstola, quando ela olha para cada criança, como vocês podem ver aqui brincando, se divertindo, se alimentando, tendo um momento ali na presença de Deus, o que isso traz, apóstola, no coração da senhora, sabendo que hoje a senhora também é mãe, tem o Samuel que já é de maior, tem agora a Isabelle também, e o que significa tudo isso quando você olha para essas crianças, né, que muitas vezes vem de um lar até mesmo destruído, o que tudo isso significa para a senhora? Amém. Não simplesmente olhar, né? Mas nós passamos, oramos por cada criança também. Algumas também tivemos que parar um tempinho mais específico, porque estavam com alguns problemas a mais. Trazer uma palavra ao coração dessas crianças, ministrar sobre a vida delas, declarar curas em algumas que estão enfermas. E tudo isso traz ao nosso coração o quê? Porque nós temos a certeza do resultado sobre a vida de cada uma, porque nós declaramos a verdade, porque o Senhor Jesus Cristo disse que Ele é a verdade, e quando nós estamos na verdade, tudo acontece sobre as nossas vidas. Então nós declaramos sobre a vida dessas crianças, que elas alcançarão vitória, elas serão mais que vitoriosas, porque são crianças de Cristo Jesus. Glória a Deus, essas foram as palavras da apóstola Cristiane, fundadora também do projeto Resgatando Crianças para Jesus. Fique agora com a nossa marcha, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Libere o bravo, aqueles que vão mudar o mundo. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Esse é o hino desta geração. Usa-nos, Deus, aqui estamos. Queremos mais de ti, Senhor. O teu amor nos alcançou. Canta! Esse é o hino desta geração. Usa-nos.
Glórias a Deus! Eu volto aqui diretamente da nossa Marcha para Jesus 2018 com a nossa evangelista Nísia, aqui nessa marcha maravilhosa. E eu gostaria de saber, evangelista Nísia, você que tem participado há vários anos dessa marcha, o povo de Deus se movimentando, declarando o senhorio de Jesus, o que você tem visto Deus fazendo já ao longo desse tempo? Então, Paloma, o que eu tenho percebido é assim, aonde nós passamos, aonde nós colocamos nossos pés, nós vimos pessoas se convertendo, até mesmo pessoas da nossa célula, trazendo outras pessoas, porque ali é declarado o senhorio de Jesus Cristo naquele lugar. E nós vimos jovens, mesmo crianças, trazendo os pais. Então, sempre a marcha tem algo maravilhoso para nós. Cada ano que passa, nós temos resultado maravilhoso. Amém, glórias a Deus. Essas são as palavras da evangelista Nísia, aqui diretamente da nossa Marcha para Jesus 2018. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus. Glórias a Deus. Então, todos os anos nós fazemos uma comemoração do Dia das Crianças, claro, porque as crianças vão, né, as famílias vão à marcha, então ali a gente também concilia, né, o Dia das Crianças com a marcha. Mas eu quero ler alguma coisa com você agora, em Êxodo capítulo 14. Êxodo 14. Então veja bem, está escrito aqui no versículo 16. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. Então veja bem, eu estou lendo um versículo, só que a gente tem pouco tempo aqui, mas quando você lê desde do versículo 10, no capítulo 14, então veja bem, eles tinham saído do Egito, aquele povo sai do Egito em direção à terra prometida. Claro que os obstáculos vão ter na frente, tudo na nossa vida. Por exemplo, eu estou diante de uma promessa, não significa que aquilo vai acontecer de um dia para o outro. Então vai ter os obstáculos, a palavra de Deus mostra os obstáculos, não somente, por exemplo, aqui diante do Mar Vermelho, para chegar até a terra prometida, não tinha como, né? Eles tinham que atravessar o Mar Vermelho, só que diante das condições que eles tinham naquela época. Então veja bem, quando o povo vê aquela situação, né? Por exemplo, Faraó atrás, vindo, querendo levar aquele povo novamente ao Egito. Na realidade, ele estava vindo ali como vingança, para vingar aquele povo. Diante dele o Mar Vermelho. O que o povo faz? Começa a reclamar. Aquele povo ainda não tinha passado por um discipulado, não tinha passado por um crescimento espiritual. Eles viram muitos milagres. Quando eu vejo muitos milagres, não significa que eu tenho deveria ter, né? Deveria ser maduro espiritualmente, deveria, por exemplo, ser uma pessoa equilibrada espiritualmente, deveria ser uma pessoa que não murmurasse diante de uma situação. Mas como eles não tinham sido, por exemplo, discipulado de uma forma correta e tudo, o que acontece? Eles começam a reclamar, começam a murmurar. E o que acontece? Moisés, sabendo de tudo aquilo, ele vai diante de Deus, né? Então, no versículo 13, diz assim: Moisés respondeu ao povo: não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento do Senhor. Ele trará hoje, porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. Então Moisés acalma, né? Moisés ali como um líder espiritual, acalma, o povo ali todo alvoroçado, puxa vida, olha, lá no Egito tinha sepulcro, então ele já estava pensando na morte, ele já estava pensando, puxa vida, aqui não tem nem aonde nós sermos enterrados. O povo, na realidade, antes de ser
discipulado, antes de ser amadurecido espiritualmente, eles pensam dessa maneira, eles pensam como homem natural, né? Tudo para eles ali, tudo parece que está acabando o mundo, tudo gera morte, eles não olham com os olhos da fé. Então, quando nós começamos, por exemplo, dentro de um núcleo, numa célula, nós vamos encontrar pessoas dessa maneira. Nós vamos encontrar. Então, parece que eles querem voltar, né? E aí o que acontece? Versículo 15, deixa eu ler o 14 também. O Senhor lutará por vocês, então somente acalme-se. Ou seja, Deus vai dar o livramento. Porque na realidade, é fácil você, por exemplo, notar numa pessoa que ela não tem crescimento. Esse negócio de crescimento espiritual, eu não estou dizendo o tempo que a pessoa tem na igreja. Existe muitas vezes uma pessoa que chega à igreja, um ano, ela já passou por uns processos, aqui por exemplo, na nossa igreja, num ano dá para ela, para encontro, pós-encontro, escola de líder nível 1, e a gente tem, por exemplo, seminários durante aquele ano, temos acampamento, temos congresso, tudo isso daí é um crescimento espiritual, desde que aquela pessoa está aberta a isso. Então muitas vezes uma pessoa, por exemplo, um ano na igreja, ela tem mais amadurecimento que aquele que tem 20. Não é ano de igreja que vai trazer amadurecimento, é um entendimento, é a disposição daquela pessoa de querer aprender, de entregar ao Senhor verdadeiramente. Então quando você vê, por exemplo, uma pessoa diante de uma situação reclamando, significa que aquela pessoa não tem uma vida com o Senhor. Ela não tem uma maturidade, não tem uma estrutura firme na fé, porque diante de uma situação a qual aquela pessoa tem uma oportunidade muito grande de orar, de buscar, né, de entender, de ver o livramento do Senhor, ela se posiciona de uma forma para reclamar, para murmurar. Então isso já está demonstrando que aquela pessoa, não importa quantos anos ela tem na igreja, já está demonstrando que aquela pessoa não tem uma vida com o Senhor. E aqui Moisés, ele diz, olha, vocês podem ficar calmos, que Deus vai dar o grande livramento. Então veja bem, então diante daquela situação, Moisés, né, como líder daquele povo, o que ele faz? Ele usa ali, né, a sua fé, usa ali a sua vida com o Senhor e diz, olha, acalme-se, vocês vão ver um grande livramento. Versículo 15, disse então o Senhor a Moisés, por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante, ou seja, que marchem. Ou seja, Deus está dizendo, fala para esse povo aí, não ficar olhando para trás, para eles marcharem. Então, a nossa marcha aqui também, ela tem um significado espiritual. Cada vez que nós marchamos, nós simplesmente não saímos, né, com o povo à rua para comemorar uma data, não. Nós estamos dizendo, olha, nós vamos marchar, nós temos que deixar, por exemplo, de olhar para trás e seguir avante. Nós estamos marchando. Então, há um ato profético também, a gente ora pelo bairro, declarando que aquelas casas, né, serão liberadas para que as pessoas possam ser libertas e possam vir para o Senhor Jesus Cristo, porque é a igreja que determina isso. Quando a igreja avança, o inferno recua. Agora, quando a igreja está parada, é o inferno avançando. Então, a igreja, como igreja, nós temos que exercer a nossa função como igreja, né? Não simplesmente religiosa. Então, diz ao povo aí que para de olhar para trás, vamos avançar. Né? Tem até um ditado, quem olha para trás, quem vive do passado é museu. Nós temos que avançar. Eles já estavam preocupados aqui, puxa vida, onde nós vamos ser sepultados? Pelo menos lá no Egito tinha um local, olha onde vai a mente do ser humano, irmão. Lá no Egito tinha onde pelo menos tinha sepulcros. Olha onde está a mente do ser humano. Mas o líder está ali para mudar aquela realidade. Porque se nós olharmos as pessoas na perspectiva da fé deles, nós vamos morrer. Por isso que você vê, por exemplo, muitos pastores por aí, deprimidos, né? Vão ver pastores em situações totalmente complicadas. Por quê? Começa a ver
na perspectiva do povo. Nós não podemos ver na perspectiva do povo, senão nós não aguentamos. Nós temos que ver na perspectiva de Deus. O que Deus manda fazer? Então, primeiro a gente ensina muito aqui na igreja. Primeiro Deus faz contigo, para depois fazer com o povo. Aos pés do Senhor, alimentando da palavra do Senhor a cada dia. Então Moisés aqui, então, estava seguro, né? Pode ir, que o Senhor vai fazer um milagre. Mas vá, avance, marche. Não fica olhando para trás. Porque na realidade, quando você vai fazer discipulado, né, você que faz seu discipulado, você começa a perceber, né, como que as pessoas elas vivem assim do passado. O passado é bom, talvez traz, né, algumas experiências, mas é só, puxa vida, eu passei por aquilo, Deus me deu um livramento, louvado seja o nome do Senhor. Aqui não, eles queriam voltar lá. Puxa vida, lá no Egito, a gente pelo menos tinha um lugar para a gente, né, colocar os nossos corpos. Eles já estavam vendo ali como pessoas mortas. Eu não sei como que você está vendo a tua vida, minha mãe. Eu digo para você hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, vá avante, que Deus vai fazer um milagre, né? Toda ação, ela provoca uma reação. Vá avante. Eu não sei o que está acontecendo. Você pergunta, nós como pastores, apóstolos, nós passamos? Claro que nós passamos. Além de passar, por exemplo, o nosso problema, todo dia chega problema para nós, pessoas, né, estão passando situações difíceis, mas nós colocamos aos pés de Jesus, e nós não olhamos para trás, nós olhamos para trás para ver aquilo que Deus fez, e o mesmo Deus que operou lá vai operar cá. Tá bom, minha amada? Quero orar por você. Siga, marche, tome um posicionamento aí essa semana, em nome de Jesus. Fica olhando para trás, não, você é um pastor que está me assistindo, talvez está passando um momento difícil aí. Olha, o povo é assim mesmo. O povo, né, se a gente olhar pela perspectiva do povo, nós olhamos pela perspectiva de Deus, aquilo que Deus tem falado com você, o projeto que Deus tem colocado na sua mão. Vá, que Deus vai agir, vai abrir portas tremendas para você ainda essa semana, em nome de Jesus. Momento de oração com o apóstolo Rovilson. Pai amado e glorioso, te louvamos, ó Pai querido, porque nós não cremos simplesmente naquilo que nós vemos, mas naquilo que está dentro da tua palavra, que tu coloca no nosso espírito, Senhor. Porque se nós olharmos na perspectiva do povo, meu Pai, nós vamos ficar muitas vezes, ó Deus querido, desesperados, mas nós olhamos dentro da perspectiva daquilo que tu colocou no nosso espírito, Pai. Que em nome de Jesus, meu Deus querido, que portas possam ser abertas à medida que essa pessoa avance, meu Pai, em nome de Jesus. Deus te abençoe, meu amado, em nome de Jesus. Você quer ficar por dentro das novidades do nosso ministério? Então curta a nossa página oficial no Facebook, Igreja Evangélica Avivamento para as Nações. Lá você confere tudo o que vai acontecer em nosso ministério. E para você que é jovem, também pode nos acompanhar em nossa página, Aviva Jovem Oficial, ou pelo nosso canal no YouTube, TV Aviva as Nações. Ministério Avivamento para as Nações, conectando você no trono de Deus.